Fala galera, aqui é a Júlia Martins e esse é o Apruma Esse Corpo, um projeto da Exponencial Produtora onde seu conteúdo vira realidade. E a convidada de hoje é Mônica Naves. Roda a vinheta. Hoje, nossa conversa será sobre neurociência, aprendizagem e ensino remoto. Bom, Mônica, agradeço muito por você estar com a gente aqui hoje. Eu queria saber um pouquinho de você. Explica um pouco sobre o seu trabalho, sobre você. Olá, então meu nome é Mônica, eu sou pesquisadora na Unifal, faço doutorado lá em neurociências, na área de neurociências e comportamento, no curso de pós-graduação em biociências aplicadas à saúde. A minha trajetória, eu sou farmacêutica bioquímica, apaixonada por educação, então eu terminei a faculdade, já fui direto para Lavras fazer o meu mestrado em educação. Depois, em seguida, fiz pedagogia e hoje estou no doutorado estabelecendo aí a tríade entre neurociências, educação e comportamento. Bacana, Mônica. Bom, a gente sabe que os desafios gerados à educação durante a pandemia, vai mudar definitivamente o saber e o ensinar. Explica pra gente, Mônica, como a neurociência pode ajudar em tempos de pandemia? Bom, a pandemia da Covid-19 mudou a nossa rotina, a rotina de todo mundo, a maneira como nós nos relacionamos, como nós vivemos, o nosso comportamento. Os professores e alunos hoje, por exemplo, que antes o ensino era presencial, tinha aquele contato físico. Hoje eles estão tendo que adotar essas medidas tecnológicas, devido a esses recursos tecnológicos como ambientes de aprendizagem, internet, devido às medidas governamentais aí adotadas para redução do contágio, e disseminação do vírus. Uhum. E a neurociência, ou aplicada à educação, ou a neuroeducação, nós também chamamos assim, ela vem justamente para ajudar, para reforçar, como um reforço para se adaptar a esse novo modelo de ensino, que é o ensino remoto. Sim. E a neurociência, é importante a gente dizer que ela estuda o cérebro. E o cérebro tem tudo a ver com a aprendizagem e também com as dificuldades de aprendizagem. Sim. O nosso cérebro é moldável, ele muda, ele se transforma. Novas conexões são formadas a todo instante, formando uma rede de informações. Que então, nesse período de ensino remoto, a neurociência pode contribuir ajudando, por exemplo, na descoberta de novas técnicas, novas diretrizes, novos métodos de ensino e de aprendizagem, tornando essa aprendizagem mais significativa para o aluno, de modo que o aluno se torne tenha mais autonomia, ele tenha mais capacidade de tomada de decisão, enfim. Ativando então a neurociência, esses métodos e essas técnicas fazem com que o professor, no caso, saiba estimular, produzir estímulos que ativam áreas do cérebro, proporcionando aí o objetivo, chegando no objetivo que é a mensagem, o conteúdo transmitido não ser apenas, como diz Paulo Freire, bancário, só um depósito de informação na cabecinha do aluno, e sim uma educação mais libertadora, com mais autonomia. Sim, tem um aproveitamento daquilo, não é só passa no quadro e fica ali a informação, mas a criança ela não processa. Em período de ensino remoto, esse não processamento é a questão, A questão é o ponto básico, Entendo. E, Mônica, o ensino remoto, ele é possível evitar atrasos cognitivos no desenvolvimento dos jovens, das crianças? Como que funciona isso?
Bacana. A gente está vivendo um momento de ruptura paradigmática na educação, né? Aquele modelo, digamos assim, formal, né, de ensino, ele é aquela linearidade, né, aquele contato físico, contato social, aquela troca de olhares, né, entre professor e aluno, deixa a desejar no ensino remoto, isso é fato. Só que o ensino remoto é muito importante, sim, no período da pandemia da Covid-19. Ele tem que acontecer, porque mesmo que minimamente, ele reduz, ele é capaz de reduzir um atraso cognitivo. E sem ele, atrasos cognitivos graves podem acontecer. Então, ele é importante para reduzir, sim, para reduzir pós-Covid-19, né? O atraso cognitivo, sim. Quando a gente fala de aspecto cognitivo, eu estou falando de atenção, de memória, sim, de linguagem, né? De motricidade, de movimento, tudo isso. Por mais que não seja a mesma coisa, né? Porque eu acho que nada substitui o ensino presencial ali. Ele é essencial para não perder aquele vínculo com a escola também, que nem você disse, aquela linha de aprendizagem, precisa ter um vínculo com isso, né? Com certeza, o ensino remoto é essencial. Uhum. É inegável que há uma perda pedagógica, sim. Sim. Né? Mas ele é essencial. É importante a gente dizer também que o ensino remoto, ele deve ser mais qualitativo do que quantitativo. Sim. Sabe? Porque, como eu disse, a gente tem uma lei máxima nas neurociências, que é a neuroplasticidade, o cérebro ser moldável, ele se moldar, ele é capaz de reestruturar. Nós temos 100 bilhões de neurônios no cérebro que se ligam a mais outros milhões de neurônios. Uhum. Né? Então, formando uma rede de informação, e essa rede de informação ela também muda, vai mudando a partir de estímulos externos, fazendo com que a aprendizagem aconteça e a memória vai se consolidar, o conhecimento vai se consolidar, né? O conteúdo absorvido é conhecimento consolidado. Uhum. Então é importante essa quantidade, a quantidade também, a gente alerta bastante para o ensino remoto quanto à quantidade de conteúdo, porque os professores se preocupam muito com isso, né? Mas a gente vai dar conta de aplicar todo o conteúdo, né? De seguir adequadamente as apostilas. Não, no ensino remoto, o professor ele deve se preocupar com a qualidade, então ele é mais qualitativo do que quantitativo, inclusive nas avaliações. Preocupar se o aluno está realmente está desenvolvendo um pensamento crítico e reflexivo, preocupar se o aluno está tendo autonomia de estudos, se ele está se expressando, se ele está opinando, né, com sabedoria, com conhecimento. Não se preocupar com essa questão da quantidade, mais qualitativa, para justamente não haver atraso cognitivo. Sim, entendo. Acho que até presencial também, né? Sim. Se deve prezar pela qualidade, né? Sim. Porque tem a grade lá, os professores eles têm que passar todos os conteúdos, mas muitas vezes você passa aquele conteúdo e não foram todas as pessoas, todas as crianças que aprenderam. Que legal, isso que você falou é muito importante também quanto à singularidade, né? No ensino remoto, assim, o professor ele tem que ter essa sensibilidade, né? De selecionar o conteúdo, né? E transmitir a mensagem de forma que atinja, motive, digamos assim, um determinado grupo, mas também o aluno, né? O sujeito aluno, né? Em sua singularidade, né? Porque cada cérebro é único, né? O trabalho do professor ele acaba se tornando um quebra-cabeça, né? Então, você tem que ver o que tal aluno possa ter de dificuldade, o que um outro possa ter também. Por isso que no meu trabalho de doutorado, por exemplo, a gente está estudando as reações psicológicas de professores da primeira infância em períodos de ensino remoto, porque isso causa muito estresse nos professores também, ansiedade, depressão,
né? Então, nós estamos focando nisso também no meu trabalho de doutorado, nós temos essa preocupação. Com certeza a escola ela tem uma função social, né, no meio de tudo isso. Sem dúvida, a escola tem uma função social. A escola, o processo ensino-aprendizagem, né? Aí daí vem a importância da neuroplasticidade, ou seja, do cérebro mudar estruturalmente, formar novas conexões neurais, né? Ampliar a visão de mundo do aluno, para que o aluno, para que ele seja para que haja aquela relação entre sujeito-aluno, a formação, não no sentido de formar, mas no sentido amplo, de sujeito-aluno e sujeito-cidadão também, né? Ou seja, aquele sujeito, o aluno que saiba conviver na sociedade, né? Sim. Mônica, no seu mestrado você trabalhou com análise de projetos políticos pedagógicos, né? Chamado também de PPP. Agora, no seu doutorado, como você diz, você está tentando estabelecer a tríade entre neurociência, comportamento e educação. Fala um pouco pra gente em relação a como deve ser a preparação de um plano de aula, sabe? Seja ele presencial ou no ensino remoto. Bom, o plano de aula, ele deve sempre focar nessa questão que eu falei, de ampliação da visão de mundo. Em período remoto, repetindo e ressaltando a importância da qualidade ao invés da quantidade, né? A importância, porque o projeto político-pedagógico é a identidade da escola. Quando eu fiz o meu mestrado, eu tive surpresas relacionadas à elaboração de projetos políticos pedagógicos de forma meramente burocrática. Muitos ficavam engavetados ou eram copiados simplesmente da internet, determinadas partes, né? E um projeto político-pedagógico tem que ser elaborado de forma democrática. Afinal, como você falou anteriormente, a educação ela tem uma função social, né? Então, é muito importante que o plano de aulas, em período de ensino remoto principalmente, seja voltado para essa ampliação do conhecimento, ampliação da visão de mundo, considerando muito, mas muito, os conhecimentos prévios do aluno, a vida do aluno, o contexto em que ele vive, para que o conteúdo transmitido consiga motivá-lo, né, despertando aí um pensamento crítico e reflexivo, mais qualitativo mesmo, né? É muito importante que a educação e a neurociência ela se preocupam muito com isso, ela forme, não no sentido de formato, como eu disse anteriormente, né, de maneira ampla, então, sujeitos que saibam opinar com sabedoria e conhecimento, né? Não apenas sujeitos que opinam, porque hoje em dia a quantidade de informação é demais, né? É muita, por isso que eu falo, ressalto, ensino remoto é qualidade, é mais qualidade do que quantidade, para que não haja atraso cognitivo, e o plano de aula deve focar nisso. Tanto em período de ensino remoto como também presencial, né? Com certeza. Tudo isso que eu falei é importante. Sim, a gente tem que formar pessoas críticas, com base em conhecimentos, né? Sujeitos argumentos. Pensantes. Sujeitos pensantes, não com pensamento limitado, né? Enfim. E aí tem tudo a ver também com a questão da neuroplasticidade, né? Essa expansão de conexões, porque o cérebro, os neurônios estão se conectando a todo instante, né? O cérebro está se modificando a todo instante. E isso é importante para promover no aluno. Eu achei até bacana sobre o que você disse, a chuva de informações, né? A gente teve, no podcast passado, a gente conversou com a Viviane, ela é âncora do Jornal de Alfenas, e a gente falou um pouco sobre isso, sobre a chuva de informações, sobre as notícias, e é muito bacana, né? A gente tem, que nem você disse, a gente tem que formar pessoas pensantes,
né, com base nas informações, ver aquilo, qual notícia que está certa, qual não é, e acho que a educação ela é muito atrelada a isso. Né? Isso mesmo, sujeitos pensantes, sujeitos críticos, promover aí a neuroplasticidade, como eu disse, porque é a lei máxima da neurociências. Então, Sim. Hoje em dia, até em período da pandemia da Covid-19, né, a gente fala que a neuroplasticidade, ela supera a questão da resiliência, né? Que é mais importante a gente, porque a neuroplasticidade, o cérebro ele é capaz de mudar e, né, promovendo uma maior adaptação, uma maior aceitabilidade também daquela situação para evitar possíveis reações psicológicas, sofrimento psíquico. Inclusive a gente publicou um e-book o ano passado, onde eu tenho um capítulo escrito junto com 2 pesquisadores da USP, e a gente fala bastante sobre sofrimento psíquico em período da pandemia da Covid-19. Então é importante que o professor se preocupe com isso, mas também a gente pensa também no próprio professor, né? Como ele está sobrecarregado, como ele está, né, em sentimentos, em emoções, né, em humores. Como o professor hoje em dia está estressado, está ansioso, está sobrecarregado, né? Por isso que eles têm que entender que ensino remoto é mais qualitativo do que quantitativo. Estou ressaltando isso porque isso é muito importante para tirar essa sobrecarga, sabe, do professor. Sim, eu acho até que a gente pode falar que o professor ele se preocupa 2 vezes, né? Ele se preocupa com ele, porque, claro, tem o estado mental dele, tem a família dele, tem a preocupação com as coisas dele, mas também tem aquela preocupação, e como o meu aluno tá? Como que eu vou passar isso para o meu aluno? Porque eu acho que a gente pode falar que nunca teve algo assim para o professor optar pelo ensino remoto. O presencial, ele tá, digamos, acostumado com aquilo, né? Eu acho que é mais fácil para o professor passar, que nem você disse, o olhar, a presença. Contato social. Sim, é totalmente diferente, né? A percepção de sutilidades também, né? Sim. E é muito importante também porque o estímulo que o professor transmite ao aluno, então, ele tem que ser aquele estímulo motivador, né? Motivador para que novas conexões sejam formadas ali, né? O cérebro é moldável, como eu disse, ele muda a todo instante. E é muito importante também a repetição. A nossa memória é transitória, sabe? E ela tem que estar em movimento para que o aluno consiga absorver aquele conteúdo, consolidar aquele conteúdo e também, vamos dizer, confrontar aquele conteúdo com outras ideias, né? Desenvolver aquele pensamento crítico, né? Ampliar a visão do aluno de mundo, né? Então isso também, a repetição, principalmente agora no ensino remoto, sabe? A repetição o professor pode, por exemplo, repetir determinado conteúdo de uma outra forma. Se entendeu daquela forma. Anterior. Mas isso é muito importante para a questão também da memorização. Nós temos diversas áreas no cérebro, né, que são ativadas quando o professor estimula o aluno, como o hipocampo, que é responsável pela memória. E aí por aí vai. Nossa, é incrível a complexidade do nosso cérebro, né? Muito complexo e parece muito difícil. Realmente. Parece ser muito difícil, mas a gente tem que entender que todas as áreas do cérebro, elas estão em equilíbrio. Aquela maneira da gente, quando a gente vê aquela imagem, né, vamos entender o cérebro, né? Porque eu defendo que todo profissional, em todo curso de graduação do ensino superior, deveria ter neurociência aplicada a determinada aula. Por exemplo, como neurociência aplicada à educação no curso de pedagogia. Isso deveria, né? Existir na grade curricular do curso. Porque a gente vê, embora a gente vê aquela imagem toda complexa, cheia de áreas, né, diferentes, mas a gente tem que entender que todas ali estão em equilíbrio, elas agem
de forma harmônica para que o processo de ensino-aprendizagem seja significativo, consolidado, né? Tô achando muito bacana isso, porque a gente tem psicologia e educação. Sim. Eu faço licenciatura em História na Unifal e eu já tive essa matéria, inclusive, mas eu acho que neurociência iria somar muito pra gente. Com certeza. Porque eu tô achando incrível isso, né? Você vê ali a educação, como você passa uma matéria, porque a gente aprende a matéria, né? A gente tá aprendendo lá, Primeira Guerra, a gente, tem isso. Mas eu acho que se somasse a neurociência, eu acho que seria muito bacana de você, olha, o cérebro ela tem esse formato, ele faz isso, então como que a gente pode fazer os alunos fixarem mais a matéria? Muito bem, isso mesmo. É isso. Seria incrível. Incrível. Neurociências, que a gente fala neurociências, né? Na verdade, no plural. Eu tô falando neurociência, mas neurociências no plural, porque Sim. Ela é incrível, é maravilhosa estudar neurociências, entender mesmo o comportamento, e principalmente em época da pandemia da Covid-19. Com certeza. A rotina mudou, né? E aí envolve, como você falou, a questão da função social da escola, né, da educação, porque envolve não só o aluno, envolve professores e a família também. É tudo uma questão social mesmo. Sim. E Mônica, a gente já viu então, né, que o ensino remoto, ele, como que eu posso dizer, ele é importante para a continuidade do desenvolvimento cerebral dos estudantes. Com certeza. Certo? Principalmente agora, em tempo de pandemia, onde o isolamento social se fez necessário, infelizmente, né? Você poderia me dizer qual a sua visão sobre isso e os possíveis alertas também? Bom, principal alerta, né? A gente está falando aqui muito sobre o aluno, né? Sobre como o professor deve lidar com o aluno, mas vamos também lembrar do professor. Então, a gente está muito preocupado com as reações psicológicas que podem ocorrer, né, com os professores. Né? Pensar, o professor despreocupar um pouco com a quantidade de conteúdo transmitido, preocupar com a qualidade daquele conteúdo transmitido. Né? Pensar que o ensino, também os pais pensarem também na importância dos pais estarem junto com esses alunos, né? Na organização da rotina de estudos, por exemplo. Né? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que esses são alertas importantes. Pensar também na questão do conteúdo, da absorção do conteúdo, mas também na consolidação do conhecimento e do saber, tá? Uma coisa é você transmitir informação, outra coisa é você construir conhecimento. Com certeza. Né? Então, e experiências, né? Os alunos, é interessante, por isso que eu falo que o alerta também em tempo de isolamento social para uma aula remota, considerar as experiências prévias do aluno, os conhecimentos prévios daquele aluno, para que ele consiga ressignificar, para que ele consiga dar significado, para que aquela mensagem realmente se consolide, né? Seja consolidada na estrutura mental do paciente, do aluno, do aluno que está aí sujeito a vários aspectos psicológicos, né? A várias reações psicológicas também, os professores também, lembrando, os pais também. Você disse sobre pensar no professor. A gente está falando aqui de ensino remoto, mas indo um pouquinho para o presencial, eu fico pensando, né? Às vezes, para fazer uma atividade com uma criança dentro de casa, os pais já sofrem. Imagina o professor com 30 menininhos ali. Por isso é importante, né, que a neurociência ela vai estipular, vai estudar métodos e técnicas e diretrizes, né, para que para que se consiga entender, para que o professor consiga compreender melhor aquele aluno. Há uma lacuna, não só no Brasil, como no mundo. Diversos pesquisadores
buscam preencher essa lacuna entre neurociências e educação. É uma área muito interessante de se estudar, principalmente em período de ensino remoto, Covid, pós-Covid também. Né? Por exemplo, o atraso cognitivo, o desenvolvimento cerebral do aluno, né? Que ele tem que continuar. Por isso que o ensino remoto é importante. Sim. E o ensino remoto é importante porque para evitar atrasos cognitivos graves pós-Covid. Né? A ideia é minimizar o máximo Minimizar o máximo. Isso mesmo. Entendo. É o ponto básico para o prosseguimento desse recurso humano, né? Que nós temos, que é o desenvolvimento cerebral. Entendo. E, Mônica, em geral, como a neurociência pode ajudar na educação, no ensino remoto, pode ajudar a educação em tempos de pandemia? E também como o cérebro ele recebe essa mensagem, ele recebe a mensagem? Bom, como eu disse, existem diversas áreas no cérebro, né, responsável pela aprendizagem. Há áreas responsáveis que, quando estimuladas, quando ativadas, né, pela atenção. Há áreas pela memória, né, como hipocampo. Há áreas responsáveis pelas emoções, pela regulação das emoções. Quando eu falo em regulação de emoção, eu estou falando também de sentimento, de humor, estou falando de afetividade. Quando a gente fala de afetividade, a gente fala de sentimento, humor e emoção. Então, a área, o sistema límbico das emoções, muito interessante estudar sobre ele também. Sim. Né? Então, e essas áreas, há áreas responsáveis pela linguagem, né? Enfim, isso tudo, essas áreas, elas pode parecer difícil, mas é necessário o profissional que está ali realizando o ato de educar, é importante que ele conheça, né, em tempo de período de ensino remoto também, que ele conheça essas áreas e saiba que essas áreas elas estão agindo em sincronia, em harmonia, em equilíbrio a todo instante. Tá? Então a neurociência pode ajudar a educação em período remoto, né, estimulando essas áreas, promovendo novos métodos, estipulando novas diretrizes no processo de ensino-aprendizagem, tornando a aprendizagem mais significativa, né? E uma coisa assim que eu sempre falo, né, que a afetividade e a cognição, né, a afetividade que eu estou falando de emoção, sentimento, humor, e cognição, atenção, memória, linguagem, motricidade, elas têm que ir em sinergia, juntas, de forma concomitante também, né, para potencialização das conexões neurais, porque as conexões neurais, as conexões entre os nossos neurônios, que são chamadas de sinapses, né, elas podem ser enfraquecidas ou fortalecidas durante uma aula remota. Entendo. Né? Então, em período de pandemia, com o isolamento social, o enfraquecimento das conexões neurais pode acontecer. E aí vem um disparo, por exemplo, de adrenalina via cortisol, promovendo estresse, né? Tem também a questão da insegurança, da ansiedade, né? Sim. E reações psicológicas aí. Entendo. Então, vamos fortalecer professores e professoras, educadores e educadoras, né? Essas conexões neurais, vamos fortalecê-las. Sim. No comecinho da sua fala, eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se tem muito a ver, mas aí você pode me falar. Sobre a memória, né? São diferentes, como que eu posso dizer, são, né, lados. O cérebro tem 2 hemisférios. Sim, não sei, acho que não seria nem isso. Como você disse, são várias áreas, né? O cérebro. Várias áreas. Isso. Aí, no caso, tem a ver com o tipo de memória que a criança tem? A memória fotográfica, os outros tipos de memória? Tem? Sim, existem diversos tipos de memória. Uhum. Vamos pensar aqui, vamos falar, existe memória de curto prazo, existe memória a longo prazo. Mas, no geral, o que eu digo, o que eu defendo é que a memória, ela tem que estar, dizendo a grosso modo, em movimento, para que aquele aluno consiga resgatá-la
durante uma aula, durante a transmissão de uma determinada informação. Quando ele resgata essa memória, aqui a gente está falando de conhecimento prévio também, né? Ele consegue se tornar mais experiente. E se tornando mais experiente, esse aluno vai se tornar um sujeito cidadão, como a gente falou, né, da função social da escola, e vai construir saberes e conhecimentos. Não apenas a gente não vai apenas formar sujeitos que opinam, porque devido a essa chuva de informações, como a Viviane, isso mesmo, como ela falou, devido a essa chuva de informações, a gente tem essa preocupação em tempo de ensino remoto também ensino presencial, de formar apenas sujeitos que opinam. Opinam, mas cadê a criticidade, a reflexão daquilo pra gente... Sim. A gente conhece vários aí, que saem opinando e não sabem de nada. Exatamente. Olha só que legal. Opinam e não sabem de nada. Exatamente. Então, olha que importante, né, a diferença entre informação, opinião, saber e conhecimento. Neurociência se baseia no saber e no conhecimento, na construção, é epistemológica, né? Isso é epistemologia. É isso. É isso mesmo. Muito bacana, Viviane. Muito bacana, Mônica. E assim, você pode dizer pra gente, agora em tempo de pandemia, qual que é a diferença da educação remota e da educação à distância? Tem essa diferença? Tem sim. As escolas, elas optaram pelo ensino remoto porque a gente pode dizer que o ensino remoto é mais personalizado. Como eu disse, é muito importante no período de ensino remoto a qualidade ao invés da quantidade. E também que é muito importante que o professor foque na singularidade do aluno, nos aspectos singulares daquele aluno, individuais daquele aluno e também de determinado grupo, é claro, né? Por meio de técnicas didáticas pedagógicas, né? Diretrizes, enfim. Já o ensino à distância, a gente vê que, na maioria das vezes, há um tutor, uma pessoa que vai mediar ali a relação entre aluno e professor, né? Então, e também os materiais são mais padronizados, ou seja, o que a gente, o que você vê hoje no semestre, né? Foi visto, digamos assim, no último semestre por outros alunos. Sim, entendo. Né? Então, ele é padronizado. E o ensino remoto é mais personalizado. Entendo. Vai ali Ele deve ser mais personalizado. A gente espera que seja, né? Espera que seja. Eu sou super a favor da educação à distância também, eu acho muito bacana a EAD. Né? Trabalhei como tutora no IF Sul de Minas 5 anos, muito importante, muito interessante. Mas também, mas o ensino é padronizado, também é personalizado, claro, né? Tem as videoconferências, tudo, né? Tem também a relação direta com o professor. Mas eu quero dizer que o ensino remoto ele tem que ser personalizado. Há uma personalização porque o ensino remoto ele tem que se preocupar com a questão da sociabilidade. Sim. Né? Com a questão da interação mesmo entre professor e aluno, para não ficar aquela educação mecanizada. A partir do momento que sai do presencial, vai para a telinha do computador, precisa criar um tipo de proximidade com o aluno, né? Porque senão vai haver... O professor que se preocupa com quantidade, por exemplo, a fragmentação do conhecimento vai ocorrer, né? Enfim, é isso mesmo, precisa então, duas questões, duas palavrinhas aí de ensino remoto. Personalização, sociabilidade, é muito importante. E qualidade ao invés de quantidade, para evitar atraso cognitivo. Acho que eu vim aqui justamente para falar, para sempre estar ressaltando isso dos professores, porque a sobrecarga é muito alta, né? Para os dois, né? Aquele sentimento, né, de eu tenho escutado assim de alunos, de professores também. Nossa, eu dei conta da matéria hoje, do conteúdo hoje,
mas eu tô com aquela sensação de vazio, de muito tempo livre, Sim. sabe? Isso está acometendo muito os professores e os alunos também. As aulas, quanto mais dinâmicas, melhor, né? Sim. Às vezes a gente pega uma matéria, eu quando era no ensino fundamental, às vezes a gente pegava uma matéria, estudava ali, tinha, mas era como se a gente, aí chega no outro dia, olha gente, vamos fazer uma atividade. Era como se não, muitas vezes isso acontecia, era como se a gente não tivesse aprendido aquilo, aí não sei, acho que não fixava, Exatamente. que nem você disse, conteúdo passado não é... A quantidade do conteúdo não significa qualidade. E igual você disse, como você disse também sobre a memória, a gente tem uma memória de curto prazo. E então, o professor tem que ficar muito atento à quantidade de informação e o tempo de aula, né? As aulas, quanto mais dinâmicas, melhor. Porque a gente tem uma memória, uma memória de curto prazo, gente. Sim. Enfim. Aí trazendo para a aula agora, eu acho que muitas vezes, claro, tem vários professores que eles tentam sair um pouco daquela didática de quadro e carteira. Como você diz, eu acho que o dinamismo ali, como você vai passar o conteúdo faz muita diferença. Imagina o ensino remoto, em frente a uma tela. Sim. O professor tem que buscar maneiras ali de contornar toda aquela situação, a falta dele, o olhar, tudo, né? A troca de olhares, o contato, a percepção de sutilidades, Sim. né? É que nem você disse, essa percepção, eu acho que falta aquele do aluno. Quando o professor está explicando a matéria. Exatamente. E não entendi, professor. Isso. Vai explicando a matéria, aí o aluno, aí você sabe que o aluno entendeu. O professor tem que ficar muito atento às reações dos alunos, justamente. A questão também de postura, né? O professor no ensino presencial, ele às vezes ele está acostumado a ter determinada postura em sala de aula, gestos, Sim. né? Como que ele vai fazer depois, em frente à tela, ali, né? Ele tem que pensar em tudo isso, né? Para que o processo de ensino-aprendizagem flua de maneira significativa, né? Eu imagino transformadora de realidades. Com certeza. Eu acho que eu imagino o tanto que deve ser difícil você passar esse conhecimento. Como você disse, como a gente falou aqui sobre a percepção, né? Falta reação ali do aluno. Justamente. Né? Por isso que tem que ser motivadora, né? A mensagem tem que motivar o aluno. Acho que por isso muitas vezes até o professor pede, liga a câmera. Não é nem pra ver se o aluno tá ali, ou talvez seja também, né? Mas é a falta da reação do aluno. Precisa ver a carinha, o que tá acontecendo aqui? Eu tô falando pra uma câmera, pros alunos, mas e aí? O que tá acontecendo? As expressões faciais, né? Justamente, Sim. Os gestos, as expressões faciais. É muito complexo do professor, viu? A gente está muito preocupado, né? Nós estamos muito preocupados em ver o tipo da pandemia da Covid-19 com as reações psicológicas também dos professores. Sim, eu imagino, tanto deve ser complexo. E nós, alunos, a gente fala, não, porque o professor é isso, o professor... A aula está muito rápida dessa vez, mas quantas vezes o professor teve que gravar aquela aula para ser uma aula boa, né? A gente reclama muitas vezes, né? Sim. Nossa, mas o professor ele não tá pensando na gente, que não sei o que, a gente tem 6 professores e o professor tem 100 e tantos alunos, né? Não é fácil. Realmente. A neurociência está aí para tentar ajudar aí nesse preenchimento. Sim. Entre neurociência e educação, né? Para preencher essa lacuna, para que o processo ensino-aprendizagem seja mais crítico, como você falou, mais motivador, mais, né? E aí vai fluir mais afetivo também, pensando na questão emocional, questão de sentimento, humor, mais para o desenvolvimento também cognitivo, uma coisa leva a outra, né? Sim. Quando você motiva, quando você emociona, porque o cérebro se emociona. O cérebro, para aprender, ele tem que se emocionar. Né? Você tem que, né, emocionar, você tem que motivar, você tem que tocar, né, as experiências. Experiência é tudo aquilo que nos toca. Né? Então, tornar o aluno experiente é muito
importante. Então, para que haja desenvolvimento cognitivo do aluno, para que ele tenha mais atenção, se ele está interessado naquilo, ele vai ter mais atenção, vai desenvolver a memória a curto prazo, a longo prazo, e vai desenvolver depois sua função social aí também, né? Vai ser um sujeito pensante. Com certeza. E Mônica, em relação à emoção, a gente sabe que ela se sobrepõe a muitos outros fatores e quando a gente precisa tomar uma atitude, é a emoção que manda, né? Quais são os impactos em relação às emoções e os comportamentos no combate da pandemia? Quais são, sabe, os impactos e essas coisas assim? Como eu disse, a gente defende em neurociências essa sinergia entre, eu vou falar afetividade, porque a afetividade engloba emoção, sentimento e humor. Sim. Entre afetividade e cognição. Né? A gente defende que o processo de ensino-aprendizagem ele tem que englobar afetividade e cognição. E com certeza as emoções hoje em período de ensino remoto, em período de Covid-19, elas estão, digamos, à flor da pele. Sim. Professores deprimidos, alunos, acho que como eu disse, já ouvi também alunos falando, também falando, nossa, dei conta da matéria hoje, mas eu dei conta do conteúdo hoje, mas eu tô com aquela sensação de que eu tô com muito tempo livre, então depressão, ansiedade, sabe, sobrecarga, sentimento de solidão também. Então, enfim, há um despertar sináptico aí que desperta também vias como via adrenérgica, via cortisol, como eu disse, aí, que estressa bastante, está estressando bastante alunos e professores nesse período da pandemia do Covid-19. Isso é muito preocupante. Pós-Covid-19 é muito preocupante devido à questão de um atraso cognitivo grave, por exemplo, né? Sim. Então, o ensino remoto, ele é o ponto básico, como eu disse, e ele minimamente, mesmo que minimamente, ele pode, através da afetividade, tá? Através do desenvolvimento afetivo, da relação mais próxima, sociabilidade entre professor e aluno, ele pode fazer com que aquele atraso cognitivo ele seja recuperado pós-Covid-19, que para a gente pensar também no pós-Covid. A gente pensa muito agora, né? Durante a pandemia, durante o isolamento social, mas a gente não pode esquecer que tem um pós também, né? Pelo menos a gente espera. Sim, com certeza. Né? Tem o pós ali. E aí como que vai ser esse depois? Como vai ser? Né? Exatamente. Com certeza. E são coisas complexas, né? Professor, alunos, emoções, um turbilhão de sentimentos, né? E, Mônica, pra gente terminar hoje, dá uma mensagem para os alunos, para os professores que tá vivendo, né, no ensino remoto, durante essa pandemia, porque o ser humano ele é social, então a gente sai do meio do toque, do pessoalmente, do olho no olho, a gente sente falta, né? Então, manda um recado. A fala é sua, pode ficar à vontade. Olha, eu vou resumidamente falar aqui. Eu acho que eu vou ressaltar isso, que cognição e emoção, na verdade, ao contrário, emoção e cognição, né, devem andar juntas no processo de ensino-aprendizagem, tá? Para que ele seja significativo, para que ele seja autorregulado, para que ele, em período de ensino remoto, para que ele seja metacognitivo, né? Cognição da cognição. Então, é muito importante, num plano de aula, pensar, né, em período de ensino remoto, né, as escolas, as universidades pensarem nessa sinergia entre
afetividade, né? Emoção, sentimento, humor, e para que o processo cognitivo ocorra. Atenção, memória, linguagem, desenvolvimento cerebral, né? É isso aí. Mônica, eu te agradeço muito pela nossa conversa, adorei, fiquei maravilhada com tudo isso. Agora, acho que eu nunca tinha visto, pesquisado sobre neurociência e me acendeu uma luz assim, achei muito, muito, muito incrível. Ai, que bom. O nosso papo. E a gente sempre pensa, ensino remoto, não serve de nada, só serve para falar que está estudando. E agora pensar na qualidade. eu acho que agora que você mostrou, com certeza, você mostrou pra gente que é importante, né? Sim. Por mais que não seja a mesma coisa, é totalmente importante continuar ouvindo. A perda pedagógica é inegável, sim. Na minha opinião, é inegável. Não, com certeza. Mas, com certeza, o ensino remoto é o ponto básico para reduzir, para recuperar danos, prejuízos cognitivos pós-Covid-19, sem dúvida. Então, se dediquem ao ensino remoto, pessoal. É importante. Acho que ali a nossa frase aqui é qualidade, não quantidade. Exatamente isso. Né? E afetividade e cognição em sinergia no processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigada de verdade, minha Mônica. Obrigada, eu que agradeço. E terminamos mais um podcast do Apruma Esse Corpo. Se você gostou, se inscreva no canal, curte e compartilhe. Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Exponencial Produtora e Instagram, @exponencial_produtora. Muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.